Sejam bem-vindas e bem-vindos ao ICLEICast, o podcast da principal organização global voltada para o desenvolvimento urbano sustentável. Meu nome é Rodrigo Corradi, eu vou conduzir o papo de hoje. No ICLEI, eu acompanho de perto os temas relacionados à nossa agenda em articulação dos nossos diferentes escritórios na América do Sul, mas principalmente estou focado na implementação que nós realizamos aqui no Brasil. É justamente sobre isso que eu gostaria de conversar hoje com Melina Amoni, que é gerente de risco climático e adaptação na Wake Up. Nosso papo de hoje vai ser sobre o cenário atual da ação climática no Brasil e como as cidades precisam se adaptar às mudanças climáticas. Então, seja muito bem-vinda, Melina. Muito obrigada, Rodrigo, aí pelo convite ao ICLEI. Melina, obrigado por estar aqui conosco. Quando eu falo contigo, eu falo com uma grande especialista dentro do tema de adaptação climática no Brasil, que implementa essa agenda com uma empresa que é reconhecida dentro desse espaço, mas, acima de tudo, também tenho a satisfação de também falar com uma parceira, com uma amiga, com a qual o ICLEI e a Way Carbon, nesses anos, vem desenvolvendo também uma ação muito conjunta de atuação da agenda de adaptação climática e a agenda de planejamento climático como um todo, junto com governos locais. E ao agradecer a tua presença, mas acima de tudo poder me embebecer das tuas experiências, eu queria que pudesses utilizar um pouco e nos explicar o que é essa ação climática focada para adaptação quando a gente pensa nos governos locais e por que a gente entende, nós que estamos deste lado do balcão do ecossistema, por que a gente acha que ela é tão relevante, tão necessária dentro da perspectiva dos territórios, dentro da perspectiva das cidades? Bom, de fato, o ICLEI e o Way Carbon vem trabalhando, auxiliando os municípios na implementação dos seus planos de ação climática, no qual a agenda de adaptação ela é muito forte há alguns anos, e com isso a gente tem experiências em grandes e importantes cidades do contexto brasileiro. Já trabalhamos aí com as principais capitais aí do Brasil, São Paulo, Rio, Curitiba, Salvador, Recife, João Pessoa, dentre outras cidades no Brasil, para auxiliar as cidades, no seu entendimento, primeiro, de quais são a exposição dos diversos elementos que compõem a complexidade existentes na cidade, Então, a gente olhando para a população, olhando para as infraestruturas, olhando para os equipamentos urbanos que compõem as cidades, em relação à exposição aos eventos climáticos extremos, E quando a gente fala de eventos climáticos extremos, a gente está falando de inundação, de deslizamento, de ondas de calor, de doenças, que são causadas aí pelos eventos climáticos. E trabalhar na agenda de adaptação, ela é importante a partir desse entendimento, desse diagnóstico, que é o que a gente chama dentro de um plano, de quais são aquelas áreas que estão em maior ou menor exposição ao risco. Quando a gente trabalha na agenda de adaptação, é no sentido de trazer para as cidades, trazer para os municípios ações que visem diminuir o risco, diminuindo o impacto quando um determinado evento climático acontece, Então, são traçadas ações aí de curto, médio e longo prazo, relacionadas a cada um dos efeitos aí trazidos pela mudança do clima. Então, para a inundação, a gente traça uma determinada ação que tem como objetivo reduzir esses impactos. Para deslizamento, então a gente faz um estudo muito completo, técnico, trazendo sempre o viés social, Então, a gente considera características aí de composição social da população, também características ambientais daquele território, para que essas ações elas sejam implementadas na cidade, tendo como objetivo aí a redução desse risco, garantindo, de fato, a condição ali de vida da população. O que eu fico realmente pensando é que quando tu apresentas a maneira que é feito esse trabalho de diagnóstico, de levantamento de informações, que nos dá uma espécie de uma identificação de quais são as situações dos riscos que aquele território, tanto que ele está enfrentando agora, quanto que ele vai se colocar no futuro, ele funciona dentro dessa base de análise para a constituição de planos efetivos. Esses planos efetivos, eu estou entendendo que a gente, de maneira conjunta, tenta fazer com que, ao máximo, eles possam se vincular na maneira de planejar da cidade de maneira mais estrutural. Eu acho que um grande que a gente escuta
sobre a agenda climática é tentar colocá-la de um lado que a agenda climática pode acontecer independente do restante das outras agendas, e as outras agendas de planejamento urbano não precisam necessariamente estarem conectadas com a pauta climática. Eu acho que ao longo do tempo a gente já teve algumas experiências de engajamento em que esse diagnóstico nos serviu para fazer um plano, e esse plano está já em processos de implementação junto com certos municípios. Eu queria um pouco que tu pudesses conversar sobre alguns exemplos que tu achas que são conectados, que possam ser bons exemplos dessas ações. Quando a gente está trabalhando no diagnóstico de uma cidade, né, e que a gente faz todo o levantamento do que a cidade já possui dentro dos seus outros planos, programas e projetos, a gente identifica algumas ações que têm esse viés da adaptação num plano de mobilidade, num plano de drenagem, num plano de saneamento, e a gente reforça isso dentro dos planos climáticos, né? O que a gente pode trazer aqui como exemplo, e que é fundamental, um plano diretor ou um plano de zoneamento da cidade, né, questão do uso do solo dentro da cidade, ela tem que considerar as questões climáticas, ela deve, né, a gente sempre recomenda que a variável climática, ela seja incorporada dentro dessa questão aí do planejamento urbano. E a gente tem exemplos de algumas cidades aqui no Brasil, né, que dentro dos seus planos de ação climática estão fazendo já essa relação com o planejamento da cidade, ou dentro do planejamento da cidade estão fazendo a relação com os planos climáticos, né? Como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. E eu trago um exemplo aqui também da cidade, eu estou de Belo Horizonte, né? Estou falando aqui de Belo Horizonte, que já incorporou e que vem atualizando, que vem utilizando o estudo de vulnerabilidade dentro do seu zoneamento da cidade, tá? Então eu vejo isso aí como bons exemplos, né, e de fato é isso, né, o planejamento da cidade ele não pode ser feito à parte dessas, questões, né, dessas identificações de quais são aquelas áreas dentro das cidades que estão mais expostas a eventos climáticos. Eu acho esses teus exemplos ótimos, porque no final das contas, quando a gente está colocando toda uma sequência de dinâmicas de ações que devem ser pensadas para mitigar e adaptar a realidade climática de um território, elas não acontecem sozinhas, né? Elas têm que acontecer como parte da vida das pessoas, elas têm como ser parte da vida da cidade. E não utilizar as boas ferramentas que estão no plano diretor, que estão no plano de zoneamento, mas também é o direcionamento da agenda de mobilidade, como que ela é importante na área de mitigação, mas inclusive na área de adaptação, né? Onde é que você vai passar vias, como você vai utilizá-las, por exemplo, como estruturas de apoio à agenda de adaptação, como complementariedade a DICs e formatos dessa natureza. O exemplo, principalmente esse exemplo de Belo Horizonte, realmente é um exemplo, né? A maneira como se conectou à pauta climática dentro não somente da perspectiva de planejamento, mas diretamente na questão de zoneamento. A gente está passando por um processo, antes a gente basicamente tinha o direcionamento para ter planos de ação climática e ações e diagnósticos mais focados com a questão de adaptação, a nossa análise de riscos e vulnerabilidade climática ou outras terminologias que sejam utilizadas, elas muitas vezes elas estavam conectadas tão somente com a cooperação internacional. Era um recurso internacional que vinha com uma implementação de algum país, alguma organização que apoiava municípios diretamente. Hoje a gente está tendo essa ebulição de outros atores também, onde a gente tem estruturas de financiamento. Hoje está cada vez mais difícil você fazer um financiamento em infraestrutura de um banco internacional sem ele estar conectado com uma agenda climática. Eu sei que a Way está muito conectada com isso, dessas ações juntas com o ICLEI. Eu queria que tu pudesse falar um pouco sobre isso também, colocando a experiência desse momento de ações e fontes complementares para poder executar a agenda climática. De fato, a gente também tem evoluído dos nossos planos, né, contando um pouquinho de como esse tema vem tomando importância, né. Nos primeiros planos que a gente fazia, a gente só identificava a exposição ao risco. Depois a gente começou a identificar quais eram aquelas ações de adaptação para redução do risco. Agora a gente já está evoluindo, já evoluiu para uma minuta de um projeto de lei. E mais do que isso ainda, né, o que a gente tem observado nos planos atuais em que a gente tem feito, e está na discussão, né, como deve ser um frame básico da construção de um plano de ação climática,
é justamente essa questão da implementação e do levantamento das fontes de financiamento, porque você tem todo o caminho a percorrer, mas você precisa de entender o como você vai implementar, quanto aquilo vai custar e quem vai ser o financiador daquilo, né. Então o que a gente vê é cada vez mais uma agenda aí dos bancos de desenvolvimento, das organizações aí internacionais, fomentando essa agenda e trazendo essa possibilidade de ter infraestruturas, né, de ter empréstimos aí, de ter financiamentos, né, trazendo como uma variável extremamente importante a incorporação desse diagnóstico climático, né. Então, o que a gente vem trabalhando aqui dentro da Way Carbon, né, dentro da agenda de finanças sustentáveis, é no desenvolvimento desses produtos financeiros climáticos, vamos dizer assim, né, de como que a gente pode ajudar aí, sejam cidades, né, sejam as empresas, a identificarem fontes de financiamento, colocando esse olhar transversal da mudança do clima, visando a redução aí dos riscos, né. E uma questão muito importante que pode ajudar também a ampliar, né, e facilitar esse acesso aí ao financiamento, a gente tem aqui no Brasil, né, o Fundo Clima, mas agora também, recentemente foi aprovado aí, o projeto de lei que estabelece as regras para elaboração dos planos de adaptação às mudanças climáticas nos municípios, né. Então essa lei também ela visa aí fomentar, né, e acelerar essa questão do acesso a fontes de financiamento e a implementação dessas medidas de adaptação. Estavas comentando que estás de Belo Horizonte, eu estou falando de Porto Alegre, há 20 dias do início das chuvas, que com certeza mudam a lógica do pensar a adaptação climática para cidades, com certeza no Rio Grande do Sul, mas muito provavelmente no Brasil inteiro. Quando a gente fala em processo de adaptação, a gente está falando isso, né? A gente está falando da realidade de que hoje chuvas que tinham antes históricos de décadas para serem repetidas, elas estão acontecendo com brevidades de meses. E nós temos uma necessidade de poder não somente trabalhar sobre a ideia do como se adaptar de maneira muito pontual, mas como fazer mudanças estratégicas para pensar como viver dentro de cidades. Eu queria poder te escutar, Menina, sobre o que tu imaginas que é esse momento agora que a gente vai encontrar da adaptação climática. Se a gente está passando por uma mudança realmente de paradigma para pensar a adaptação climática, e como é que tu entendes que devam ser caminhos que a gente tem que se colocar para colocar esse trem em movimento? Sabe, Rodrigo, a gente que já trabalha nessa agenda já há um longo tempo, né, já há anos vivendo isso e tentando reforçar e trazer urgência da adaptação, né, a gente tem aqui no Brasil uma cultura muito do pós-desastre, né, de trabalhar na resposta. Eu acho que tudo isso que vem acontecendo aí no Rio Grande do Sul não é a primeira tragédia climática e infelizmente não será a última, quando a gente olha aí para os cenários, para os modelos de projeção para o futuro, tudo que aconteceu, vem acontecendo no Rio Grande do Sul, materializou o que é a questão do risco, quais são os impactos aí relacionados à mudança do clima para todos os brasileiros, né. E com, claro, né, tendo essa mobilização de todo o Brasil, do Brasil inteiro, né, e trazendo de fato o tamanho da consequência que isso pode ter, do que esses eventos climáticos eles podem causar, se a gente continuar pensando somente na resposta, somente no "e aí, o que vamos fazer?". E o que vamos fazer até que, entre aspas, aí, né, tudo volte ao normal e isso aconteça de novo. Então eu, assim, espero que a gente está vivendo agora, né, ela deixe uma mensagem aí para o Brasil, né, e para a forma como a gente, formula a forma como até a sociedade ela cobra, né, os governos em relação às políticas públicas, né, em relação a um ambiente seguro para se viver, e que a gente comece a trabalhar no planejamento, no preparo, né. Então por isso ter um instrumento, né, ter um diagnóstico baseado em informações técnicas, científicas robustas, né, do que a cidade está exposta e ultrapassando os seus limites geográficos também, ela é muito importante para que a gente comece a pensar na prevenção e
a próxima vez, né, que um evento como esse acontecer e qualquer região do Brasil está sujeita a isso, que esses riscos, que esses impactos, eles sejam diminuídos, porque a cidade já está minimamente preparada para, um evento climático de magnitudes aí extremas, que é o que a gente vai observar no futuro, né. Então, para mim, ignorar ou remediar o risco e não pensar na adaptação é um erro quase que cognitivo, né, a gente precisa de mudar essa nossa cultura, né, a gente precisa de pensar de uma forma mais estratégica para garantir a qualidade de vida de toda a população, incluindo nós mesmos, né. Menina, acho que não tinha forma melhor de finalizar essa edição do Claycast do que essa tua visão muito direta, muito pragmática, mas acima de tudo colocando um caminho à frente, né, um caminho de ação, uma ação focada na ação estratégica, não somente na resposta, mas na ação de planejamento estratégico, importantíssimo num ano, principalmente quando a gente vai ter um processo de renovação eleitoral nos municípios brasileiros e na maneira como bem falaste, que nós temos que cobrar que essa não seja uma ação somente focada na emergência, mas que seja uma parte do nosso planejamento. Obrigado demais pela tua presença conosco, Melina. Obrigado pelo trabalho conjunto que a Way Carbon executa junto com o ICLEI. É sempre um prazer estar junto contigo. E obrigado à presença de todas e todos que nos escutaram no segundo episódio do ICLEIcast. Nós teremos episódios de cada 15 em 15 dias. Deixe o seu like, não esqueça de ativar o sininho de notificação da sua plataforma, compartilhar com quem você conhece e não pode deixar de ouvir o que nós estamos conversando. Eu também gostaria de pedir para vocês seguirem o ICLEI em todas as redes sociais para não perder nenhuma novidade das ações que nós tentamos sempre trazer para municípios e estados brasileiros na agenda climática, mas acima de tudo numa agenda de sustentabilidade focada para o desenvolvimento local. Um grande abraço, até o próximo episódio.